Hoje vamos a mais uma análise de redação. Meu nome é Lorenza Ferreira e eu sou professora de redação. Hoje eu trouxe para vocês uma redação com o tema de educação financeira, um tema que está muito em alta, principalmente com o novo ensino médio que está em voga agora com o ano de 2022. Então vamos lá a essa análise de redação, uma análise de redação de um aluno aqui do curso. E ela tem uma peculiaridade que ela tem uma competência 3 muito bem desenvolvida, né? Ele consegue conectar bem as partes dentro do parágrafo na maioria das vezes, né? Não é uma redação nota 1000, mas é quase um 1000, né? Então vamos lá. Existe no Brasil certo desinteresse por parte do cidadão médio de possuir uma educação financeira. Segundo o G1, cerca de 61% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. Veio um repertório sociocultural muito simples, né, mostrando que existe, né, uma dívida real da sociedade, que ele viu isso aonde? Viu isso no jornal. Essa despreocupação é geralmente causada devido à falta de políticas públicas que proporcionem o ensino financeiro ao público e à falta de abordagem sobre o assunto pela mídia. Então são 2 pontos de argumentação que ele já promete desenvolver, né? Que é o primeiro, essa falta de abordagem sobre o assunto pela mídia, que é uma responsável, né? E o outro o outro é o anterior, né? A falta de políticas públicas, culpa do governo. Antes disso, queria fazer uma observação aqui. Ele conecta o tópico frasal dele ao repertório e não existe uma boa conexão aqui, não existe, né? Aqui ele pode ser penalizado na competência 3. Precisava unir essas 2 informações de uma maneira mais harmônica, que uma não deixasse a outra solta. Então, essa é uma observação aqui da introdução muito importante para você não cometer esse deslize aqui. Aí ele começa. A princípio, a falta de políticas públicas por parte do governo como forma de proporcionar um conhecimento financeiro contribui com a sociedade de endividados e consumistas que o país possui. Ela apresenta o porquê desse parágrafo, né? Quem é o rei do parágrafo? É aquele cara que ele apresenta logo lá na introdução. Então aqui essa falta de políticas públicas é explicadinha, ela é bem desenvolvida. Isso é muito importante. Aí ele vem aqui, conecta a parte, tá vendo? Ó, isso acontece, tá conectando com o que ele disse anteriormente. Porque essa informação não pode ficar solta da que vem posteriormente. Isso acontece, isso o quê? O que ele disse anteriormente. Pois, segundo teorizado pelo economista José Murilo de Carvalho, gente, quem é esse José Murilo de Carvalho? Que vocês lembram quem é esse cara? Esse cara é aquele da redação que eu analisei no primeiro vídeo do canal, daquela redação nota 1000, que eu falei que era a redação mais incrível que eu já tinha lido na vida. E aí ele usa, se não me engano, a redação da Giovana, ele usa ela usa o José Murilo de Carvalho, o economista, na redação dela, e ele aproveita e usa ele nessa redação de um outro tema. Você vê como que os repertórios podem ser encaixados, né? Observa-se a formação de uma cidadania operária, na qual os grupos mais vulneráveis socioeconomicamente não são estimulados a desenvolver um pensamento crítico e são idealizados para serem explorados. Então ele fala isso, né, que a exploração vem desse problema aí, dessa cidadania operária que é teorizado pelo economista. Ele faz uma ligação com o tema que, no meu ponto de vista, esse tema de economia e educação financeira tem muito mais a ver do que o tema do próprio Enem, né? Ela precisou de uma argumentação muito complexa para poder usar o economista. Aqui ele consegue usar mais fácil, porque o tema sugere o economista, né? Como repertório sociocultural. E aí, ela continua, na qual os grupos mais vulneráveis socioeconomicamente não são estimulados a desenvolver um pensamento crítico e são idealizados para serem explorados. Desse modo, a despreocupação com a educação financeira se justifica com a ideia de manter as massas sob a influência e o controle da minoria mais abastada,
como os grandes empresários. Então, isso tudo, ele está falando dessa questão toda da falta de políticas públicas, está falando dessa questão das faltas de políticas públicas, né? Que gera a não preocupação, né? Não vou me preocupar com a educação financeira do povo, porque quanto mais a gente pode controlar eles, melhor. Então, isso aqui está retomando lá o que ele disse lá no início do parágrafo, mostra que o parágrafo ele não está separado, ele está todo coeso, né? Todas as informações interagem entre si. Isso é muito importante para uma boa competência 3, para você não perder nenhum pontinho na sua redação, porque a gente está lutando por todos os pontos, né? Tem que ficar incrível. No segundo desenvolvimento, ele começa lá com um conectivo simples, né? Que é o AD+, que ele está incluindo uma nova argumentação. E ele vai. É válido salientar que não só a falta de políticas públicas, como também a falta de abordagem pela mídia contribuem para o alto índice de endividados no país. Ele faz um recurso que é muito, muito legal. Ele retoma a primeira causa e insere a segunda. Isso aí faz com que o processo argumentativo mostre que a pessoa que está lendo, que ele consegue fazer um pensamento cíclico, né, de continuidade. Que nada aqui está aparecendo por acaso. Tudo acontece porque uma coisa está puxando a outra. Tal situação ocorre, olha essa ligação. Isso aqui é importantíssimo, né? Liga uma coisa na outra. Tal situação. Que situação? A situação da questão da falta de abordagem pela mídia, né? Eu trocaria, quando ele bota assim, falta de políticas públicas e falta de abordagem pela mídia, eu trocaria uma das duas palavras e colocaria a ausência. Colocaria porque repetiu muito, muito pertinho, né? Mas isso aí não é um problema muito sério, tá? Mas eu trocaria. Tal situação ocorre pois há pouco estímulo para trazer esse tópico a debate nas plataformas digitais. Então tá falando da mídia ainda. Repara que tudo que está trabalhando em prol da mídia. É possível ver, porém, casos que vão em contraponto ao plano geral. Então, que plano geral? O plano que foi dito anteriormente, então tá ligado ainda. Como o da Natália Rodrigues, conhecida online como Nath Finanças, que produz vídeos e postagens com o intuito de ensinar a educação financeira de maneira fácil e prática. Essa Natália Rodrigues, ela tem canal no YouTube famoso, e ela tem, além disso, ela tem programas, né, na televisão aberta que falam sobre pessoas endividadas, né? Enfim, ela é bem famosa no mundo online. E esse mundo online é onde os adolescentes estão. Então eles conhecem todo esse glamour online. Falar de mídia e falar do setor online é fácil para o adolescente. Então sempre que você puder relacionar com a ausência da mídia em determinado assunto, você consegue fazer um parágrafo muito bem feito. Foi o que ele se aproveitou, né, e fez isso, usou do que ele tinha de argumento. Dessa forma, é perceptível que o ensino financeiro pode ser feito mesmo com abordagem simples e que é possível torná-lo acessível ao mais variado grupo de indivíduos. É possível, né, mas não acontece. Então esse aqui é Então esse é o parágrafo de segundo desenvolvimento que completa a ideia do primeiro, né? E agora ele parte para a conclusão. Portanto, percebe-se a necessidade de tomar medidas que solucionem o problema da falta de educação financeira no Brasil. Para tanto, o Ministério da Educação é o nosso agente. Órgão do governo responsável por administrar o sistema educacional do país, detalhamento do agente. Por enquanto ele bota só 2 elementos, ele não repete os elementos. Deve estabelecer o estudo de finanças como conteúdo obrigatório a ser estudado nas escolas, que é a ação, o que deve ser feito. Então a gente tem mais um elemento aqui, 3. Ponto. Isso seria feito, isso o quê? Tudo que ele disse anteriormente. Então isso aqui é uma forma de conectar, ele está conectando com o que veio antes. Seria feito por meio de investimentos provenientes do dinheiro público, aqui tem uma vírgulazinha, com a finalidade de formar cidadãos capazes de administrar suas finanças. Então ele tem o meio, né? Ele até usa a palavra meio e ele usa a palavra finalidade, que é o nosso efeito, que ele faz o efeito através da finalidade.
que é uma das formas mais fáceis de você completar os 5 elementos é usando a finalidade no meu ponto de vista, né? Opinião minha. Dessa maneira, casos de famílias endividadas, como é relatada pelo G1, serão evitados. Né? A gente tem um G1 que fez um anúncio lá em cima, lá na introdução, e ele usa fazendo aquela coesão entre as ideias, puxando aquilo que foi dito para favorecer a argumentação dele. Ele tem os 5 elementos, então ele ganha 200 na competência 5. É uma redação assim, com uma norma culta impecável, é uma redação que tem uma harmonia entre as ideias. Ele tenta respeitar as regras de competência 3. Em algum momentozinho ele quebra, mas aí eu mostrei para vocês onde ele pode melhorar. Eu estou muito satisfeita com esse tema de redação. É um tema que eu aposto muito para o Enem 2022. Então fica a dica aí, se você está estudando para o Enem, leia tudo sobre esse tema de educação financeira, que é muito importante. E eu quero deixar os parabéns pela redação para o meu aluno João, o nosso querido Joãozinho. E ele deve estar assistindo esse vídeo com aquele sorriso lindo que ele tem. E é isso aí. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.